Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus. Estamos aqui uma vez mais para o início de mais uma lição, né? Estamos tratando do nosso terceiro trimestre de 2022 com o tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás. E já vimos várias sutilezas e na lição de número 10 nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Um tema também bem interessante, onde nós vamos tratar das contribuições na igreja, que também tem uma sutileza do inimigo contra essas coisas. O nosso texto áureo diz o seguinte: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Na ocasião ali que Abraão, após sair vitorioso de uma guerra, ele dá ali o dízimo para Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. A verdade prática diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos dispensadas. Então, a gente vê claramente ali na igreja primitiva, por exemplo, que os crentes, eles converteram os corações e também os bolsos, né? A partir do momento que a gente se volta para Deus e começa a ver as coisas na perspectiva de Deus, nós entendemos que contribuir para o progresso do reino de Deus, para abençoar os povos, as nações, abençoar a obra missionária, abençoar a obra social da igreja, abençoar os necessitados, os órfãos e as viúvas, é mais que um dever, é um privilégio que o Senhor nos concede. É a graça de contribuir. A nossa leitura diária de hoje, veja que vai enfatizar muito. Eu gostaria de deixar para os irmãos os capítulos 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo trata com destreza, né, e de maneira expositiva essa questão da contribuição cristã. Mas o texto de hoje está em 2 Coríntios 8, do 1 ao 4, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda tristeza deles superabundou em grande riqueza da generosidade. Por eles testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência que se faz aos santos. Olha aí. Então, claramente, Paulo fala aqui sobre, né, a verdadeira motivação para a verdadeira motivação da verdadeira mordomia cristã. Aqui fala claramente sobre a graça de contribuir. Paulo repete isso aqui duas vezes, né? Conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, e no versículo 4 ele diz, né, que os irmãos pediram a graça de participarem da assistência que se faz aos santos. Então isso é um favor, por isso que foi colocado aqui que contribuir é mais do que um dever, é um privilégio. Fazemos parte, pois, desta graça para contribuir com os nossos dízimos, com nossas ofertas, para que almas, vidas sejam alcançadas, né? Paulo chega a dizer que é uma assistência que se faz aos santos. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 14, versículos 17 ao 20, que diz assim: o rei de Sodoma saiu ao encontro depois que ele voltou de ferir Querdolaomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos na mão e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, veja que essa palavra dízimo, ela já é até mesmo antes, né, da lei estabelecida no Sinai. Mas nós vamos compreender aqui ao longo da nossa lição, né, o significado do dízimo, oferta. É muito importante isso, tá? Muito importante,
porque até hoje tem muitas pessoas, até mesmo em nosso meio, que têm dúvidas relacionadas a essa questão do dízimo. Vou ler hoje a introdução e a palavra-chave. A palavra-chave da nossa lição de número 10 é a palavra mordomia. Mordomia está na condição de servir. Mordomia também está relacionado à correta administração dos seus recursos, dos seus bens. Mordomia também está relacionado à questão do serviço. E, como Paulo acabou de falar aqui, a oferta, por exemplo, já que é o nosso tema, dízimo e oferta, é um serviço que se faz aos santos. A introdução diz assim: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos e incompreensões e distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve-se observar que a mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não privilégios vividos indevidamente por alguém, visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, né? Esses ensinos errados se infiltraram no meio evangélico. Faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também que muitos maldosamente transformam esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionarem contra essa prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é uma expressão de gratidão da parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Amém? Então, essa é a nossa introdução e vamos abordar esse assunto mais detalhadamente. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.